Boa noite, queridos. Bom, apresentando os meus pais ali que me acompanharam, meu pai Jailson, minha mãe Cláudia. Infelizmente não pude estar acompanhado de minha noiva, ela não pôde estar presente, mora consideravelmente distante, mas manda um abraço dela para os irmãos também. Só um adendo antes da gente entrar na mensagem, a primeira coisa que eu reparei, a minha primeira vez aqui, aliás, nunca tinha vindo aqui, a primeira coisa que eu reparei foi, nossa, que salão grande. E realmente as pessoas estão bem para trás. Mas muito obrigado pelo convite, pastor Alessandro. O púlpito é coisa séria. Eu estava até brincando com os meus pais ali, minha perna tremendo toda. E é sempre assim, não importa, sempre prego lá na igreja e tudo, em outros lugares, mas a perna sempre fica tremendo, porque pregar a palavra de Deus é muito sério. Nós estamos lidando com a vida das pessoas, com a espiritualidade das pessoas. Então, obrigado pelo privilégio, obrigado pela confiança. Espero ser fiel na exposição da palavra de Deus aos irmãos. Sem mais delongas, você que está com sua Bíblia física aí, pode abrir ela em Colossenses capítulo 1. Nós não vamos ler o texto agora, mas vou dar um contexto antes da gente entrar propriamente no nosso texto. Mas deixa a sua Bíblia aberta. Depois que a gente lê o texto, continua, deixa ela aberta aí, porque a gente vai meditar em Colossenses capítulo de número 1 nessa noite. A gente vai ler o 15 ao 20. O nosso texto, ele se encontra logo no início da carta, no capítulo de número 1, a igreja dos Colossenses. O apóstolo Paulo, ele não conhecia os irmãos dessa igreja, ele não tinha ido visitar essa igreja ainda. O apóstolo Paulo, nesse momento, se encontrava preso em Roma por pregar o evangelho, ele estava preso. Quem pregou o evangelho a essa igreja, na região de Colossos ali, que é a região dos irmãos colossenses, foi Epáfras, que vocês vão ver que vai ser citado, que é citado nessa carta como colaborador do apóstolo Paulo. Epáfras é o pastor dessa comunidade, lá em Colossos, e o que ele fez? Paulo se encontrava preso, então Epáfras, que era pastor nessa comunidade, tinha pregado o evangelho ali, estabelecido a igreja ali, ele leva a situação dessa igreja, as dificuldades que eles estavam enfrentando, os problemas que a gente vai tratar eles aqui na nossa mensagem, no decorrer da nossa mensagem, ao apóstolo Paulo. Então, como Paulo se encontrava preso, não tinha WhatsApp na época, tinha que ser, ou você mandava uma carta, você ia propriamente até a pessoa, então Epáfras se locomove até Roma e vai falar com o apóstolo Paulo sobre as demandas da igreja, e Paulo então escreve uma carta baseada nas demandas que Epáfras passou para ele. Uma das dificuldades nocivas e presentes que haviam nessa igreja, que é relatada em Colossenses 2:18, era um pensamento que inferiorizava Jesus Cristo, pensando que somente tê-lo para proteger crentes não era suficiente, mas seria necessário que anjos complementassem essa proteção. Em Colossenses capítulo 2, verso 18, vai fazer referência a homens que estimulavam o ensino de culto a anjos, como uma espécie de insuficiência do Senhor Jesus Cristo. E na nossa mensagem dessa noite, eu quero, nesse texto, onde Paulo enfatiza de maneira bem clara a suficiência e supremacia do Senhor Jesus Cristo. Em dias onde tantas coisas têm sido convidadas a tomar a centralidade das nossas vidas, seja trabalho, seja as preocupações do dia a dia, sejam as suas conquistas, os seus objetivos, por vezes a gente deixa com que essas coisas tomem o centro da nossa vida. E nessa noite nós vamos lidar com não o que, mas quem deve ser o centro das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Agora sim, nós vamos ir para a leitura do nosso texto, e essa porção, do verso 15 ao 20, de Colossenses capítulo 1, no texto original, tudo indica que a gente está tratando de uma espécie de hino de adoração à pessoa do Senhor Jesus Cristo, uma espécie de hino ou poema, uma poesia, na realidade, uma espécie de hino ou poesia que era cantado na igreja primitiva. E vai dizer o seguinte, a palavra de Deus, a partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Não sei se os irmãos repararam quantas vezes eu repeti os termos ele, dele e nele. Na minha conta, na minha versão, que é a NA, se não me engano a versão que foi projetada também, foram 10 vezes que foram citadas. Depois, as outras demais versões aí, os irmãos podem ler e ver, mas pelo menos na NA foram cerca de 10 vezes citada esse termo. Ou seja, não há dúvidas de que Cristo é o centro dessa passagem. Não só dessa passagem, mas de toda a Bíblia. Mas a ênfase de Paulo na pessoa de Cristo aqui é um texto muito rico nesse sentido. E aí nós vamos lidar com cada um desses atributos, cada uma dessas referências a quem Cristo é, ao seu poder, à sua autoridade e à sua centralidade também. Então, por isso, mantenha sua Bíblia aberta e vai me acompanhando aí nas afirmações que Paulo faz a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. A primeira delas, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem de Deus. A palavra imagem aí, ela significa uma representação e revelação exata daquele ao qual a pessoa referida no texto é a imagem. Ou seja, se Jesus é a imagem do Deus invisível, significa que ele é a representação exata de quem Deus é. Ele não é uma cópia mal feita, ele não é menos Deus, mas ele é totalmente Deus. Ele é uma imagem expressa de quem Deus é. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Deus, ele é espírito, e por isso muitos alegam, ele não é visível, não é palpável. Então, como que a gente pode crer num Deus ao qual nós não podemos ver? Esse argumento, ele não poderia estar mais errado diante do Deus encarnado, que é Jesus Cristo. É Deus que se fez homem. Deus é espírito, mas ele se faz carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele encarna e é 100% Deus e 100% homem. É totalmente Deus e totalmente homem também. Então, esse argumento de que não podemos ver Deus e por isso a existência dele não é comprovada, não poderia ser um argumento mais fraco diante de Jesus, o nosso mestre, que encarnou e veio para nos salvar. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, ele faz essa afirmação, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Portanto, em Cristo, nós encontramos uma expressão exata de quem Deus é. Ou seja, se nós queremos contemplar e conhecer mais a Deus, nós podemos olhar para o nosso Cristo, para o nosso Salvador e Senhor. Você pode ir aos evangelhos, você pode ir à palavra de Deus e conhecer esse Cristo, buscar conhecer a Jesus, procurar o que a palavra de Deus revela sobre ele. Então, conhecendo sobre ele, você conhecerá sobre Deus. Jesus não é um homem qualquer, um filósofo inteligente, um indivíduo com ideias extraordinárias, ou um simples profeta qualquer. Você vai encontrar aí fora pessoas com opiniões das mais diferentes sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas a afirmação verdadeira é que Jesus é Deus, a expressão exata de quem ele é. Ao passo que contemplar Jesus em detalhes é ver Deus em seus detalhes. E uma pergunta muito importante diante dessa verdade sobre Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? A resposta do seu coração a essa pergunta define a sua eternidade. Então pense bem, porque é uma resposta bem séria. No seu coração, no meu coração, a resposta precisa ser a seguinte: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador e a própria revelação de quem Deus é. Você vai encontrar lá fora pessoas afirmando que Jesus é um qualquer,
que Jesus nem é Deus. Jesus só foi um profeta, ou mesmo um homem com boas intenções, com boas leis morais a serem seguidas, mas não o próprio Deus em carne. A nossa resposta à pergunta de quem é Jesus define a nossa eternidade, e não só depois que morrermos, mas define a nossa vida aqui e agora, porque o Evangelho transforma a vida presente e não somente futura. Segundo ponto, tá a partir do versículo 15b aí, e o versículo 16. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus, ele não é parte da criação. Ele não foi criado. Ele não tem começo. Se Jesus é o próprio Deus, ele não tem começo e nunca terá fim também. Essa é uma heresia ensinada por alguns de que Jesus é criado, mas ele não foi criado. Quando aí afirma que Jesus é o primogênito de toda a criação, quer dizer que ele tem a primazia, porque primogênito, nós não costumamos fazer essa referência nos nossos dias, mas na época dos judeus, naquela cultura judaica, primogênito é o filho que tem a primazia, ademais de todos. Então, diante de todos os irmãos ali, quem que vai ter a primazia? Vai ser o irmão mais velho, vai ser o primogênito, vai ser o que nasceu primeiro. Então, quando diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, não significa que de todas as coisas que foram criadas, ele foi a primeira. Não, significa que diante de toda a criação, ele é aquele que tem a primazia. Não significa que ele foi parte dessa criação, mas é que diante dela ele tem toda a primazia. Ele tem toda a supremacia e poder sobre essa criação. Principados e potestades estão debaixo de sua suprema autoridade também. Nada da criação foge do seu domínio. Nosso texto vai dizer que, e nós podemos contemplar isso nos evangelhos, que principados e potestades estão submetidos debaixo da autoridade de Jesus. Os demônios obedecem à sua voz. Os seres malignos obedecem à sua voz. Nada e nem ninguém, seja autoridade espiritual ou mesmo humana, pode fugir do domínio e do controle das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, diante de toda a criação, no texto que nós lemos, vai dizer que tudo foi criado por meio dele e para ele. Sem Cristo, nada existiria. Eu não existiria, você não existiria, nada existiria. A criação não existiria. Juan, o que isso significa? Isso significa que as nossas vidas e nada na existência possui sentido fora de Cristo. Pois quem melhor pode explicar o propósito da minha vida, da sua vida e da criação, senão aquele que nos criou? Quem pode nos explicar melhor sobre algo do que o Criador desse algo? Eu imagino que na sua casa, quando chega alguma coisa nova, assim, alguma ferramenta, alguma máquina, algo do tipo, às vezes você não sabe usar, o que você vai consultar? Manual de instruções. Você vai ao manual de instruções. Quem que escreveu o manual de instruções? Tem alguns olhando aí um para o outro aí, será que eu consulto o manual de instruções mesmo? Não vai quebrar as coisas não, hein? Daqui a pouco eu vou casar, maridão, não quebra as coisas em casa não. Cuidado, hein? Daqui a pouco eu vou ter que ver um monte de manual e de montar um monte de coisa. Deus me ajude, irmãos, ora por mim. Bem, então, aquele que é melhor para nos dizer o propósito das nossas vidas, o porquê estamos aqui e dar sentido a todas as coisas, é Cristo. Porque a criação foi feita por meio dele e para ele, ela foi feita para ele. Meu irmão, deixa eu dizer algo duro aqui. O universo não gira em torno de mim
e de você. O universo é sobre Jesus. Portanto, nós precisamos viver a nossa vida à luz dessa realidade, de que tudo é sobre Jesus, tudo é sobre Cristo, de que o centro de todas as coisas não sou eu, não é os meus problemas. Eles importam, eu preciso lidar com eles. Sim, não estou descartando isso. Mas de que todas as pessoas, todo o universo e planeta não giram em torno de mim, mas giram em torno de Jesus. E eu preciso viver a minha vida colocando esse Jesus no centro e vivendo aquilo que Ele quer para a minha vida. Então, o universo, ele não teve apenas a sua origem através de Jesus, mas ele também foi criado para Jesus. Nenhum de nós é o centro. Cristo é o centro. E todo o universo, então, é para render todo louvor, honra e glória ao único que é digno dela, Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, no seu coração, quem tem reinado? Quem tem sido o centro? Quem tem guiado a sua vida e os seus passos? Porque se não estaríamos aqui sem Ele, porque vivemos a nossa vida, por vezes, como se Ele nem existisse ou não estivesse nos observando, ou como se não estivesse no trono nesse momento, avaliando as nossas vidas, nos concedendo graça e condições de viver o dia a dia. Portanto, a existência é sobre Cristo. Sem Ele, nada existiria. Portanto, se há outra coisa no seu coração, tomando a centralidade, tomando foco, tendo a primazia no seu coração, deixe com que aquele que tem a primazia sobre toda a criação tenha primazia no seu coração também. Terceira coisa, que é afirmada pelo apóstolo Paulo. Ele é antes de todas as coisas. As limitações do tempo não se aplicam a Jesus Cristo. Ele não teve começo. Ele é desde sempre e para sempre. Ninguém deu origem a ele. Ele não foi criado. Pelo contrário, ele é a origem de todas as coisas. Dele parte a origem de tudo aquilo que existe. Ele não tem começo e nem terá fim. Antes de Deus dizer, haja luz para o universo ser criado, Cristo já estava lá. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já estavam lá, antes de todas as coisas. Ele é e para sempre será o mesmo. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, nós podemos, diante dessa característica de Jesus, de que Ele é antes de todas as coisas, nós, como seres humanos, podemos sim nos abalar diante das circunstâncias, mas nosso Salvador, Ele é inabalável, Ele é constante, Ele é eterno, Ele não muda. Ele não foi criado por nada. Antes, Ele mesmo é a origem de todas as coisas e nada é capaz de alterar quem Ele é. Por vezes, nós somos inconstantes. Eu mudo, você muda. Tem dia que você acorda virado, tem dia que eu acordo virado, tem dia que não estamos bem, tem dia que estamos mal, tem dia que estamos felizes, tem dia que seu time ganha, tem dia que seu time perde. Meu Flamengo está me fazendo me estressar ultimamente. Mas tudo bem, vai dar tudo certo no final, em nome de Jesus. Então, nós somos inconstantes, mas Deus não muda. Deus é constante, Ele é o mesmo ontem e hoje, para todo sempre. Então, se as circunstâncias da sua vida têm feito você se abalar, têm feito você desanimar, a ansiedade tem batido a porta, as pressões têm vindo de todos os lados, lembre que há alguém cuidando da sua vida que não muda, que as promessas dele ontem são as mesmas de hoje e serão as mesmas de amanhã e serão cumpridas. Pessoas, por vezes, podem fazer promessas a nós e falhar conosco. Nós podemos fazer promessas a outros e podemos não cumprir por N questões que podem acontecer conosco. Mas se Deus nos promete algo, se Deus promete cuidar de nós, fornecer o alimento, a provisão básica e necessária, pode ter certeza que Ele vai cumprir, porque Ele não mente e Ele é inabalável. Então, diante desse atributo de Deus, de que Ele é antes de todas as coisas, Ele é eterno,
Isso é uma força para nós enfrentarmos os desafios da vida e permanecer firmes naquele que é uma rocha inabalável e imutável, o nosso Deus e o nosso Cristo, porque Ele é antes de todas as coisas. Verso 17 agora vai tratar de outra característica do Senhor Jesus. Nele tudo subsiste. Então, ele não só foi a origem de todo o universo e então largou esse universo à deriva. Alguns acreditam nessa ideia. Quando você vai estudar teologia, você vai ver que algumas pessoas acreditam nessa possibilidade. Deus deu origem a tudo, ele foi o pontapé inicial de tudo, então largou a criação. Deixou ela para lá. Vocês que se viram aí, acabou, dei origem a tudo. Vocês agora ficam daí, pronto. Já fiz a minha parte, vamos assim dizer. Essa não é a verdade. Jesus deu origem, foi parte importante do processo de criação. Por meio dele e para ele foi criado o universo. Ele não nos colocou aqui e nos deixou sem cuidados ou sem rumo. Aí está dizendo que nele tudo subsiste. Ou seja, ele é a origem do universo e ele sustenta esse universo. O universo em que nós vivemos agora, se eu e você estamos podendo respirar, se todas as coisas estão fluindo da maneira que deveria fluir, por exemplo, agora está à noite, você pode ter certeza que amanhã o raiar do dia vai vir e todas as coisas vão prosseguir como costumeiramente acontece, é porque o nosso Deus e o nosso Cristo sustenta todas as coisas, sustenta o universo e mantém o universo nesse padrão criado por ele. O universo só possui uma ordem e um padrão, porque existe um Deus que nos ama, trazendo sustentação e organização a ele. E diante disso, faz sentido a nossa desconfiança e ansiedade se a gente vai ter tudo o que a gente precisa, se o Senhor que sustenta todo o universo é aquele que cuida de nós? Se o Deus que conhece todas as estrelas, e esses dias para trás eu consultei essa informação, mas me fugiu da cabeça a quantidade de estrelas que são relatadas possíveis de serem contadas, mas é mais de bilhões. Se eu não me engano, são trilhões, talvez até mais de trilhões de estrelas. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus conhece cada uma e chama cada uma pelo nome. Meus irmãos, eu sou o tipo de pessoa que é terrível de guardar nome. Se for 5 pessoas assim que você me falar nome aqui agora, você me falar nesse momento, no final da pregação, eu já esqueci. Irmãos, me perdoa, eu não consigo, não tenho essa capacidade. Mas Deus conhece todas as estrelas, mais de trilhões de estrelas, e chama cada uma pelo nome. Esse Deus é o Deus que sustenta todo esse universo, todas essas estrelas, as galáxias, Sol, Lua, todas as coisas. Ele sustenta todo o universo. Ele não vai poder prover para as suas necessidades, para a sua ansiedade, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu lar? Será que esse Deus seria fraco de não prover para você? O nosso medo, por vezes, nos faz esquecer o Deus e o Cristo ao qual nós servimos. Ele não é um homem qualquer. Ele é o próprio Deus. Quinto, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Assim como o corpo não está vivo sem a sua cabeça, assim a igreja não está viva sem Cristo. Jesus ser o cabeça da igreja significa que ele é primordialmente o seu fundador. Então, ele é o fundador da igreja. Ele é quem deu origem à igreja. Se estamos aqui, é por causa de Cristo. Além disso, ele ser cabeça também significa que Jesus é aquele que governa e que guia a sua igreja. A nossa cabeça é responsável, né? Nosso cérebro é responsável por mandar os comandos para o nosso corpo para fazer nossos movimentos e todas as demais coisas. Assim, Cristo é aquele que é responsável por nos dar ordenanças, orientação, guiar os nossos passos, a nossa vida. A cabeça é que dá ordens ao corpo
para serem executadas. É quem tem, né, a autoridade para fazer isso. O cérebro é responsável por isso. Então, diante dessa realidade de que Cristo é o cabeça do corpo, e esse corpo é a igreja, então Cristo é o nosso cabeça. Todos nós aqui fazemos parte. Se você está em Cristo Jesus, nós somos parte desse corpo, parte dos membros desse corpo. Então, diante dessa realidade, não estamos vivendo a igreja se insistirmos em guiar as nossas vidas à luz do que nós achamos melhor e não daquilo que Jesus ordena em sua palavra. Porque se nós somos o corpo e Jesus é a cabeça, o corpo simplesmente não pode dizer não às orientações do cérebro. Se o cérebro dá uma orientação, o corpo obedece. Meu cérebro está dando uma orientação para o meu braço se mexer nesse momento. Meu braço automaticamente obedece. Ou seja, não estamos vivendo a igreja da maneira correta se nós ouvimos a palavra de Deus, as orientações de Jesus para a nossa vida e não as seguimos. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Isso não é viver igreja, isso não é ser um discípulo de Jesus. A igreja não pode ouvir a orientação do pastor, ouvir a orientação proveniente da palavra de Deus e não segui-la. Porque na palavra de Deus está revelada a vontade do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Portanto, se Jesus é a cabeça do corpo, Ele é quem tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele é o fundador da igreja. E devemos nós aqui estarmos preocupados em conhecer essa palavra, em conhecer a vontade dele. Como tem sido o seu contato com a palavra de Deus? Como tem sido o espaço que este livro tem tido na sua vida? Você tem tido tempo com a palavra de Deus diariamente? Isso é algo muito básico, né? Muito simples. Mas eu falo basicamente em todas as minhas pregações sobre isso. Porque é de se espantar o quanto que denominados cristãos não têm tempo com a sua Bíblia todo dia. Sendo que isso é o princípio básico. Meu irmão, fala aí para mim, a menos que você esteja jejuando, vou abrir um parênteses aqui na pregação aqui. A menos que você esteja jejuando, me fala um dia que você passa sem comer. E crente come, hein? Rapaz do céu. Nossa, não sei se os irmãos sabem, né? Eu sou parte da Jubasuf. A gente fez a festa da amizade lá, rapaz. O negócio é assustador, tá? É muita gente, é muito crente, indo comer. Come demais. Então me fala aí, um dia que você fica sem comer, sendo que você não está fazendo jejum, se você não estiver fazendo jejum. A gente não fica, né? Principalmente a gente. Então, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Estava falando aqui, dando um exemplo sobre nosso alimento físico, né, para o nosso dia a dia, que a gente não deixa de comer. Mas por que, então, espiritualmente falando, a gente está passando fome? Porque, por vezes, a gente não se alimenta do nosso alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Se você ficar 3, 4, 5 dias, uma semana aí sem comer, fisicamente, você vai acabar caindo, aí passando mal, indo parar no hospital. Já tem gente quase na UTI, espiritualmente falando aí, porque não tem contato com a palavra de Deus. Então, nós precisamos que a palavra de Deus tenha total espaço na nossa vida. Não vai adiantar nada do que eu estou dizendo aqui, de Jesus ser o centro da sua vida. Ele não vai ser o centro da sua vida se a palavra dele não tiver centralidade na sua vida. Uma coisa está relacionada à outra. Não há como Jesus ser o centro da sua vida. Não, Jesus é. Você vai conversar, às vezes, com algumas pessoas. Não, Jesus é o centro da minha vida. Ele é tudo para mim. Tudo. Tudo. Aí você vai olhar a vida da pessoa toda torta. Não tem nada a ver com Jesus. Aí você vai olhar, mas Jesus falou para você não fazer isso aqui. O que você está fazendo? Não, mas ele entende meu coração. Ele sabe o que eu estou fazendo. Meus irmãos, caminhar com Jesus no centro das nossas vidas envolve claramente que a palavra dele tenha centralidade nas nossas vidas também. Apesar de, por vezes, nos tirar de nossa zona de conforto. Então, a gente não está vivendo igreja se a gente insistir em guiar as nossas vidas à luz do que a gente pensa e não do que a palavra de Deus de fato nos diz. Ele é a cabeça do corpo. Consequentemente, ele tem autoridade para dar orientações a esse corpo.
próximas características, vai dizer que ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então, Jesus, ele é o princípio da igreja, ele é o princípio também, quando você vai em João 1, vai dizer que no princípio era o verbo, era a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Jesus é esse verbo, Jesus é essa palavra. Ele estava tanto no princípio da criação de todas as coisas, como também é o princípio da igreja, que foi citado anteriormente. Nele, ela tem o seu começo. A igreja não pode pensar em viver um único momento da sua existência sem Cristo, pois é por causa dele que ela veio a existir e por ele ela tem um propósito a cumprir também. Então, ele é o princípio e sem ele nós não existiríamos, não estaríamos aqui reunidos, nós só nos reunimos todos os dias, nós só ceiamos, próximo domingo vai ser ceia, nós só ceiamos todo primeiro domingo do mês, fazendo esse memorial, até que Jesus venha, porque nós fomos estabelecidos, a igreja foi estabelecida por ele, para se permanecer firme e constante até a vinda dele e até o retorno dele. Então, estamos aqui porque ele estabeleceu a igreja, ele nos direcionou até aqui, nos salvou em um determinado momento das nossas vidas, e se ainda hoje você não teve um encontro com Cristo, espero que você saia daqui, tendo ele no centro do seu coração e tenha sua vida salva através do seu nome. Cristo foi o primeiro que experimentou a ressurreição final, a ressurreição definitiva. É um tipo de ressurreição diferente que ele mesmo realizou no seu ministério. Então, se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus ressuscitou algumas pessoas durante o seu ministério. Uma delas, por exemplo, é Lázaro. No evangelho de João, ali, capítulo 11, você vai ver que Lázaro, depois de dias morto, Jesus chega e traz Lázaro, então, de volta à vida. Ele traz Lázaro, através do poder da ressurreição, à vida novamente. Porém, esse tipo de experiência, esse tipo de ressurreição que Lázaro experimentou, não era a ressurreição definitiva, que foi a que Jesus experimentou. Porque Lázaro veio a morrer em um determinado momento da sua vida novamente. Esse tipo de ressurreição que Jesus experimentou, depois de 3 dias ter ficado morto, é a ressurreição que nós vamos experimentar no final de nossas vidas, quando de fato nos encontrarmos com ele, quando ele vier em glória, que é a ressurreição que será acompanhada da glorificação também e a transformação dos nossos corpos. Então, Jesus foi o primeiro a experimentar essa ressurreição final e, por isso, recebe a primazia em tudo, em todas as coisas. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria igreja, não haveria esperança para nós e ainda estaríamos perdidos. Pois a ressurreição é parte importante do plano de salvação de Deus. Não somente a morte de Jesus é importante, por vezes a gente ressalta muito a morte de Jesus, mas por vezes deixamos a parte da ressurreição de lado, e a ressurreição é igualmente importante, pois sem a ressurreição, nosso Salvador teria ficado morto, e um Salvador morto não pode salvar ninguém. Então Jesus ratifica a nossa salvação, ressuscitando ao terceiro dia, garantindo que nós, que cremos nele, também seremos ressurretos um dia, definitivamente. Cristo nos oferece a esperança de, sendo cristãos, participando do seu corpo, que é a igreja, experimentarmos uma gloriosa ressurreição diante da face da morte. A morte não é o fim. Ele tem supremacia sobre o poder da morte. Muitos, por vezes, se deixam levar por esse medo. Às vezes, passando por alguma situação médica, alguma situação de saúde, muitos se deixam levar pelo desespero da morte. Ou mesmo, às vezes, não estão passando por esse tipo de situação, mas ficam amedrontados de alguma coisa acontecer ou algo do tipo. Mas posso te garantir que Cristo, e muitos falam, né? Não tem solução para tudo.
só não tem para a morte. Posso te dizer que a palavra de Deus tem solução para a morte também. Deus pode, não só pode, mas venceu a morte. Cristo venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e garante para todos aqueles que crerem no seu nome que eles vencerão a morte também um dia. Que grande esperança nós temos reservada para nós. Verso de número 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Cristo tem a primazia, pois nele habita toda a plenitude de quem Deus é. Jesus possui todos os atributos de Deus presentes nele. Jesus é aquele que nós chamamos de o divino homem. 100% homem, 100% Deus. Um ser único em todo o universo. Não há ninguém que seja 100% homem, 100% Deus. Como explicar esse mistério? Cristo tem em si um mistério. Esse mistério de carregar tanto a total divindade como a total humanidade em si. Ele é um ser único e supremo, que carrega esse mistério profundo. Jesus não deixa de ser Deus para se tornar humano. E aqui é um ponto muito importante, irmãos. Jesus não é 50% homem, nem 50% Deus. Ele é totalmente Deus, 100% Deus e 100% homem também. Se nós negarmos isso, nós negamos quem Jesus é e caímos em heresia. Então esse é um assunto bem sério. Ele é totalmente humano e continua sendo totalmente Deus, tendo toda a plenitude da divindade, fazendo morada permanente em si. Não temos um Deus distante, que não pôde sentir na pele o que passamos nessa vida, pois o nosso Deus se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é a plenitude de toda a divindade se fez carne e passou na pele o que eu e você passamos no dia a dia. Dificuldades, fome, cansaço, sono. Ele esteve entre nós para nos salvar. Ele se fez carne para resgatar-nos dos nossos pecados. Então, nosso Deus não é um Deus distante, longe, do qual nós podemos dizer que ele não pode se compadecer das nossas situações, pois ele mesmo se fez presente, em carne e osso, para nos redimir e nos salvar, e experimentou o que é ser um ser humano também. Verso de número 20, oitavo e último ponto que a gente vai tratar nessa noite. Verso de número 20 vai dizer o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E eu acho esse verso 20, diante de tudo que foi falado aqui, incrível. Porque a gente conclui toda essa porção que a gente leu com uma realidade assim gloriosa. Esse Jesus que a gente contemplou até aqui, e eu vou citar as coisas que a gente já contemplou até aqui. Esse Jesus que é a imagem de Deus, Criador, eterno, sustentador, cabeça da igreja, aquele que tem a primazia de todas as coisas, o que tem toda a plenitude da divindade habitando em si, embora sendo humano, esse Jesus que carrega tudo isso, toda essa supremacia e autoridade, é o Cristo que se humilha para que miseráveis, como eu e você, possam ter paz com Deus. Esse Cristo soberano e supremo se faz homem, faz carne, para que nós possamos, de fato, ter a nossa vida reconciliada com o Senhor pelos nossos erros e falhas. Esse Jesus tão supremo se atentou para seres tão pequenos e falhos como nós, ao ponto de se entregar
para a salvação daqueles que acreditam no seu nome. Ele se sacrifica para trazer restauração a esse mundo manchado pelo pecado e para que nós sejamos perdoados por praticá-lo. Esse Senhor, que é o centro de todas as coisas, que na porção que a gente leu, como você tem no início, cerca de 10 vezes é citado o termo ele, dele, nele, para enfatizar a supremacia que ele tem. Ele se entregou na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter a esperança de ter paz com Deus novamente. Esse Cristo, embora supremo, estende nessa noite a sua soberana mão a você que ouve essa mensagem, dizendo: se você crer em mim e arrepender-se dos seus pecados, eu sou poderoso o suficiente para te dar paz com Deus, uma nova trajetória cheia de propósito e esperança para enfrentar os desafios dessa vida. Nessa noite, esse Cristo, que é supremo, inigualável, que é o centro de tudo, ele estende a mão a você. Ele quer salvar a sua vida, deseja salvar a sua vida. Você precisa crer nessa mensagem. Se você ainda não crê nela, e se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados e falhas contra o Senhor, este Cristo lhe convida nessa noite, a você também, que já é cristão, que está aqui, a tirar qualquer outra coisa do centro de sua vida e permitir o único que é capaz de preencher corretamente esse espaço, tomar o lugar que é dele por direito. Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar, falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo ensino da sua escritura, ó Deus, que apesar das minhas falhas, que apesar dos meus erros, a sua palavra possa ter falado ao seu povo, possa ter falado a todos aqueles que estão aqui presentes, que o seu Espírito Santo possa de fato, Senhor, aplicar a sua palavra aos nossos corações. Que Cristo seja o centro de nossa vida, Senhor. Que esse Cristo soberano, supremo, eterno, que é a imagem do Senhor, seja aquele que é o centro do nosso viver e do nosso respirar. Se há aqueles aqui nessa noite que ainda não se renderam a este Cristo, possam deixar com que o Senhor tome lugar de centralidade em suas vidas, possa salvar as suas vidas e possa dar um novo rumo daqui para frente, Senhor. Trabalhe em nossos corações, Deus, para te ter como centro em todo o tempo e nos ajude na luta contra a nossa carne, querendo colocar outras coisas no lugar do Senhor. Que o Senhor nos abençoe a sua igreja e esteja conosco, ó Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado, pastor Lissandro. Muito obrigado pela oportunidade também. Deus abençoe.